Voltamos à realidade do Campeonato Brasileiro. Fluminense perde para o Cruzeiro hoje de 2-0 do Maracanã e tem muita coisa para a gente falar, mas a gente vai falar de tudo isso logo após a vinheta, então roda a vinheta. Vamos começar a falar sobre esse pós-jogo de Fluminense 0, Cruzeiro 2, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resultadozinho ruim de comentar, mas faz parte de comentar e temos muita coisa para comentar. Antes de começar, vou pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal para a gente bater 14 mil inscritos aqui, independente do jogo. O like não é pelo jogo, não é pelo resultado, é mais pelo trabalho aqui que a gente está fazendo, né? Chegando em casa de madrugada agora, saí do jogo, fui tomar uma cerveja com os amigos e quis gravar agora à noite mesmo chegando, né? Vocês estão vendo esse vídeo agora de manhã, nessa sexta-feira, mas eu acho que é melhor gravar ainda de cabeça quente, um pouco de cabeça fria, porque já passou ali algumas horas da partida. E Renato inventou hoje, né? Acho que tem crédito o Renato Gaúcho, mas hoje ele inventa. E ele inventa, até assim, sendo bem sincero, faz sentido na minha cabeça o que eu acho que ele pensou, né? Na hora de colocar o Soteldo no lugar do Canóbio, possivelmente, e o Fuentes no lugar do René. Ele pensa, para mim, em dividir um pouco num 4-3-3, essa sobrecarga que tem em cima do lado direito, com Arias, Samuel Xavier e às vezes o Martinelli pisando ali pela direita, ele divide um pouco essa sobrecarga pela esquerda também, com o Soteldo e o Fuentes, né? O Soteldo chega a mudar algumas vezes e inverter com o Arias, mas não dá certo, né? Eu vou começar falando dele. O Soteldo erra tudo hoje, pô. O Soteldo eu tinha olhado, assim, até onde eu tinha olhado, ele tinha durante a partida ele perdeu 18 vezes a posse de bola. Eu sei que é normal, né, se a gente for chutar uma posição que perde muita bola, seria o atacante ali, o ponta, porque ele tenta mais, ele arrisca mais, mas ele participa menos do jogo que o Arias e ele erra muito, ele erra o dobro de vezes, ele perde o dobro de vezes de bola que o Arias. Então, assim, uma noite muito infeliz do Soteldo. Eu vou ser bem sincero aqui, é cedo na teoria, se eu for pensar que virei um comentarista, né? É cedo para eu reclamar do Soteldo, mas como torcedor, em um jogo, ele entra na reta final do jogo contra o Chelsea, mas ali ok, mas no jogo de hoje eu já tô de saco cheio, já cansei do Soteldo. Eu sei que eu estou sendo torcedor, ainda tem muita bola para rolar, mas assim, que jogo horroroso do Soteldo hoje. E fica muito em evidência até pela própria entrada do Serna, que entra bem ali no segundo tempo, né? Sobre o jogo, assim, é difícil a gente comentar sobre o segundo tempo, porque quando a gente vai avaliar os números do segundo tempo e o jogo do segundo tempo, é um massacre do Fluminense em posse de bola, em finalização, mas é um jogo que começa já em 2-0 de um time que é líder do campeonato hoje. Então, assim, o Cruzeiro claramente se resguardou no segundo tempo e viu no que ia dar ali e se segurou. Mas dá pra gente comentar no primeiro tempo. O primeiro tempo o Fluminense é melhor que o Cruzeiro. O Cruzeiro começa um pouco melhor, o Fluminense domina a partida, o Fluminense com muito mais posse de bola, mas não conseguindo converter isso em finalização. O Cruzeiro muito mais incisivo, e em 10 minutos de desatenção do Fluminense, a gente toma 2 gols e acaba com a partida. O primeiro gol, eu confesso que não vi o replay ainda, né? Mas hoje eu vi o jogo com mais calma. Infelizmente eu não pude estar no Maracanã, estava no Premiere ali, né? Mas aí acabo vendo com mais calma o jogo. Mas o primeiro gol começa num erro, para mim, mais do Martinelli, né? O Matheus Pereira vem ali pelo meio e erra um passe, o Thiago Silva corta esse passe, e aí fica deixa que eu deixo entre Thiago Silva e Martinelli, mas para mim, aparentemente, na minha cabeça, é um pouco mais falha do Martinelli, que vem fazendo uma boa temporada, depois o Renato Gaúcho vem fazendo bons jogos, mas hoje, para mim, falha nesse gol. E aí o Fábio faz uma defesaça e no escanteio a nossa bola aérea, que é incrível, né? É uma bola aérea que parece que não encaixa nunca, nem na parte defensiva, nem na parte ofensiva. E tá, se eu não me engano, é Hércules e Nonato marcando os 2 jogadores. E aí quando o Matheus Pereira bate ali o escanteio, os 2 ficam no mesmo jogador e deixa o Fabrício Bruno subir sozinho e cabecear e abrir com 1-0.
o time sente, né? E 5 minutos depois, o Freitas tenta. Se eu estiver errado, eu peço desculpa para vocês, tá? Confesso que mais uma vez não vi o replay, mas quis gravar agora o pós-jogo. O Freitas tenta uma bola pro Fuentes e acaba perdendo essa bola, né? O Fuentes fica esperando ali o passe e acaba perdendo essa bola. E no contra-ataque, o Freitas marca a bola, não marca o artilheiro do campeonato, o Caio Jorge, passa nas costas dele sozinho. E livre de marcação faz o 2-0 e acaba com o jogo, né? Poderia ter tido mais sorte? Poderia. O Fluminense joga melhor o segundo tempo, tem oportunidades, são 3 bolas na trave, mas o time afoito, o time forçando muito e a gente não consegue ganhar. É o fim do mundo, não é o fim do mundo. A gente tem 2 jogos a menos, o Fluminense está com uma pontuação boa ainda no campeonato. A gente está falando do líder que tem 30 pontos, está 10 pontos atrás do líder, mas se a gente for pensar em G4, a gente está ali 5 pontos ali mais ou menos atrás do G4 e temos 2 jogos a menos. Então o Fluminense está numa situação ainda cômoda, eu diria, mas é um banho de água fria, né? A gente esperava a vitória de hoje e a gente tem os 2 próximos jogos muito importantes, tanto o Flamengo no domingo e o Palmeiras na quarta-feira. São 2 jogos que não pode acontecer o que aconteceu hoje. Você não pode, contra esses times, apagar 10 minutos e nem sentir a porrada de tomar um gol. Porque aí acaba com o jogo, foi o que aconteceu na partida de hoje. Então o Fluminense tem que ter atenção, o Fluminense dá para reagir, mas são jogos muito difíceis e precisa mexer. Confesso que eu espero que o Soteldo não seja titular no domingo, mas acho muito difícil porque a gente não vai ter John Arias. Então provavelmente o Soteldo joga ali e Serna, que entrou bem, deve jogar do outro lado. Esse é um palpite meu, eu não sei se o Renato vai voltar para o 3-5-2, mas esse é um palpite. Sobre John Arias, acho que vale a gente comentar. Queria dar parabéns para o torcedor do Fluminense, que foi ao Maracanã hoje, mais de 40 mil torcedores, e fizeram o papel de forma correta sobre John Arias. Cantaram o nome do John Arias e xingaram o presidente Mário Bittencourt. Eu não acho que o Mário Bittencourt tenha a pior gestão do mundo, o pior presidente da história. Ao contrário, eu acho até uma gestão boa do Mário Bittencourt, mas eu acho que o recado hoje era sobre a venda, e não é uma venda boa. 11 mais 5, né? São 11 milhões mais 5 milhões de bônus ali. Não é uma venda boa para o melhor jogador da América do Sul. E eu acho que eu entendo, não estou aqui sendo hipócrita, não vou jogar para a galera aqui. Eu entendo que é difícil segurar o jogador quando é um jogador que quer, como já era, para mim já era algo que já estava combinado antes da renovação. Se não tivesse esse combinado, o Arias não teria renovado com o Fluminense. Essa é a minha opinião. Mas acho que faltou transparência. Vou ser repetitivo nisso. Acho que faltou transparência lá atrás, na hora de renovar, de falar para o torcedor. Estamos renovando, tem uma cláusula de 15 milhões para uma venda à vista. E quando acabar o Mundial a gente deve vender o John Arias. Acho que faltou essa transparência com o torcedor, não sei se é correto, se não é, mas eu estou aqui, mais uma vez, não acho uma situação fácil, mas não fui eu que escolhi ser presidente do Fluminense, foi o Mário Bittencourt, então eu como torcedor posso avaliar tranquilamente, não acho que foi conduzida de forma correta e transparente essa negociação. Mais uma vez falando sobre a renovação, tá? Eu até entendo, entre aspas, a venda, mas é uma venda ruim. Como não teve essa transparência, me dá o direito de pensar apenas que foi uma renovação e eu teria um jogador até 28 e vendi esse jogador por 11 milhões ali, a minha parte, né? Eu vendi por 22 milhões e aí, quando você para comparar um jogador de 22 milhões, já vai dizer 28 anos, não é tão ruim, mas eu só tenho 50%, estou pensando no Fluminense nesse momento. Pensando em Fluminense, foi 11 milhões mais 5 milhões de bônus, isso não se paga pro John Arias. Mas a torcida fez o papel dela, fez o papel correto. Espero que domingo a torcida esteja presente de novo no clássico, né? O mando não é nosso. O torcedor, mesmo sendo sócio, tem que desembolsar um valor para conseguir pagar. Espero que o torcedor esteja presente. Espero que o Renato acerte esse time e espero que a gente ganhe essa partida que é muito importante para o Fluminense. Por se tratar de um clássico, por se tratar de um time que está disputando a liderança, tá agora atrás do Cruzeiro 3 pontos com um jogo a menos, por se tratar de uma sequência importante que a gente tem. Eu acho que se nessa sequência a gente sair com 6 pontos, eu não assinaria antes, eu acharia que poderia mais, talvez seja um problema da minha cabeça. Mas se a gente faz esses 6 pontos de 9, a gente consegue brigar, mas para isso a gente tem que ganhar do Flamengo no domingo, e assim espero que aconteça. Enfim, deixa eu pensar se tem mais algum jogador que eu quero falar. Fábio, Thiago Silva, acho que
Acho que não, acho que não foi um dia feliz de alguns jogadores. Não consigo pensar em jogadores que se destacaram demais positivamente. Acho que foi um jogo mais ou menos do Fluminense, mas mesmo assim hoje a gente na teoria mereceu vencer, né? Mas não dá pra gente apagar 10 minutos contra um time que é hoje o time que vem apresentando o melhor futebol do campeonato. Não vou continuar, parece que eu tô sendo repetitivo já. Enfim, uma boa sexta-feira pra gente. Deve ter live hoje em algum momento, deve ter mais algum vídeo aqui, mas independente disso, espero só que o Fluminense consiga recuperar esse resultado, né? Nem o futebol. Acho que o futebol hoje nem foi uma das piores coisas. Acho que a gente recupere o resultado e consiga ganhar do Flamengo no domingo. Enfim, tamo junto, até a próxima, valeu.